vocês. O nosso irmão Zé Luiz dando essas informações, explicações necessárias, e fez lembrar aquela aquela palestra que eu fiz aqui com o nosso irmão presidente, né? Nós lembramos exatamente aqueles primeiros momentos dessas campanhas, né? Dessas solicitações, dessa participação daqueles nossos irmãos comprometidos com o André Luiz, né? Então, o que ele está fazendo é exatamente aquilo que é tradicional no André Luiz, né? É buscar a colaboração daqueles que, de alguma forma, aqui têm, digamos assim, auferido algum tipo de consolo, de esclarecimento e de mais segurança para a vida, né? Então, nós reforçamos aqui e pedimos também, como presidente do Pai, né, que eu também sou presidente de uma casa espírita, e a gente sabe do trabalho que ele vai ter aí para frente, e só quem está no lugar dele sabe, né? Pegar recursos para poder realmente tocar uma obra desafiadora aí, que mas vai dar muito mais conforto, mais alegria, né? Mais comodidade para todos vocês. Reforçando o que ele disse aqui, tá bom? Nem precisava, né? Mas, de qualquer maneira, vamos falar hoje, o nosso irmão fez a leitura aqui do Cristo Consolador, que é o que nós gostaríamos. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Então tá, eu vou fazendo como eu sempre faço aqui, eu faço uma leitura, uma reflexão com vocês, que foi lido aqui, mas vamos refletir sobre isso. Combinado? Para ficar uma palestraula, né? Como ser mais do que uma palestra, uma aula em que as pessoas podem, se for o caso, até solicitar algum tipo de esclarecimento na dúvida surgida. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, como ele falou aqui, este é o 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando, se me amais, guardai os meus mandamentos, Jesus falou isso, ele também disse que estaria pedindo a Deus para que tivéssemos tranquilidade o suficiente, que ele não deixaríamos sós. Ele enviaria um outro Consolador. Está lá em João. Para quê? Para que fique não por um momento, mas para sempre em nossa consciência. E ele chama de Espírito de Verdade. Esse Consolador, ele chama de Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber à época, porque não vê e absolutamente não o conhece. E nessa passagem, ele vai mostrando para nós que aqueles comprometidos com o bem vão ter abertura consciencial de compreender esse espírito de verdade. Hoje, no mundo contemporâneo, não somos muitos encarnados abertos para essa terceira revelação, para o entendimento da reencarnação como um mecanismo da justiça de Deus, como a comunicação dos chamados mortos com os vivos. Isso não é um tema comum nas religiões contemporâneas. Principalmente essa tal de vida após morte, numa estrutura muito semelhante à estrutura em que nós vivemos, social, e que não será diferente disso, mas que as pessoas que não têm uma visão espírita não conseguem, dentro da consciência, um instrumento que o console de uma forma mais poderosa, considerando a incerteza dessa vida após-morte. Que se os mortos se comunicam com os vivos, como é que esses mortos estão vivendo? De que forma eles vivem? Como nós viveremos após a morte? Muitas informações nós temos, muitas delas, para alguns, são controversas, são de custoso entendimento. Imagine eu falar para vocês que após a morte eu ainda permanecerei com todas as necessidades dos reflexos de uma vida fisiológica. Fome, todos os meus desejos, todas as minhas necessidades imediatas do corpo físico ainda me acompanhará como um reflexo natural após a morte. E como eu seria acolhido com essa carga de reflexo de vida material numa vida não material? Como é que isso é estruturado?
Então, porque muitas pessoas acabam lendo determinadas revelações, determinadas psicografias mediúnicas, em que traz informações também distorcidas do que acontece. Tem muitos que questionam, inclusive, muitas colocações do próprio André Luiz, o nosso patrono aqui. É natural que as pessoas não compreender, porque a informação que ele nos traz, profundamente consoladora, é de que nós vivemos na Terra, em boa parte, é reflexo do que já acontece em outras dimensões. Então, isso é que vai dizer que a mente humana, nossa consciência, utiliza a matéria, ou seja, os elementos materiais, dentro das 4 dimensões, e, através da imaginação, o homem cria o que nós temos na Terra. Isso aqui não surgiu do nada. Um prédio de 300 andares não surge do nada, um viaduto não surge do nada, surge da consciência de alguém que pensou e materializou aquilo através de recursos materiais. Então, no mundo espiritual não é diferente. Então, essas coisas serão construídas, mas com elementos diferentes, com frequência e com leis diferentes da lei material. Qual outro religioso que vai parar para pensar nisso? Vai pensar em céu, inferno, purgatório, limbo, etc. Então veja, é uma doutrina que veio para ficar, para consolar, mas é uma doutrina que, para fazer com que as pessoas cresçam nessa informação, vai demandar necessariamente muito tempo, não é do dia para a noite, no estalar de dedo, as pessoas vão entender isso. Tanto é que após o que ele prometeu, se passaram quase 2.000 anos, pelo menos 1.800 anos, para a materialidade daquela consolação ser sacramentada na Terra. Então as coisas não se dão do dia para a noite. A coisa é no tempo necessário, mas não para amanhã. Esse entendimento, mas a coisa é complicada, não é complicada. Mas com o nosso tempo nós vamos aprendendo tudo isso que o Espiritismo ensina. Mas continuando aqui, Jesus promete um outro Consolador, que ele chama de Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreender esse Espírito de Verdade. Consolador que Deus enviará para ensinar todas as coisas, para relembrar o que o Cristo disse. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo, primeiro, não disse tudo. E ele vem relembrar alguma coisa, porque o que o Cristo disse, segundo o que o Allan Kardec mostra para nós, é porque o que ele disse foi esquecido, senão esse Consolador não viria a relembrar, porque não haveria necessidade disso. Então, tudo que o Cristo ensinou foi esquecido, praticamente. Essa é a lógica que ele já fazia a sua previsão. Por isso que ele falou, relembrar aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E nessa análise feita neste 6º capítulo, o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Mestre. Aí as pessoas que vêm de outras religiões e que ainda não assimilou bem o Espiritismo pode achar que é uma presunção daquele que adentra os pórticos do Espiritismo, achar que está entrando no universo como um privilegiado para poder receber essas informações, porque, segundo o que está dizendo aqui, né, o Espírito veio na época predita cumprir a promessa do Cristo. Isso aí que ele prometeu só para nós? Não, mas uma coisa importante para analisar. Se nós pararmos para pensar, nós somos, eu vou falar atores, atrizes, de um cenário previsto há 2.000 anos. Isso tem um significado muito forte. Primeiro eu falei que é um número reduzido de pessoas que conhecem isso. E segundo, estamos vivendo aquilo que ele falou que iria acontecer. Por acaso, nos estatutos de Deus não há espaço para o acaso. Então há uma programação. Então nós estamos aqui comprometidos com esse projeto, ou com essa programação. Deu para perceber? Nós somos, de alguma forma, elemento utilizado pelo próprio Cristo para a materialização desse Consolador. Ele vai contar com quem? Perceberam? Aqueles que adentrando na doutrina espírita temos um compromisso com o próprio Cristo no sentido de reavivar o conhecimento dos seres humanos e manter acesa a chama de uma fé racional para entender a nossa origem, o que estamos fazendo e o destino de cada um de nós que
estamos aqui na Terra. Então continua, o seu advento é presidido pelo Espírito de verdade, que convida os homens à observância da lei. Onde é que está essa lei? Essa lei está na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nos livros chamados Pentateucos Kardecianos. Não, a lei de Deus está na consciência de cada um de nós. Então, para nós podermos vasculhar, investigar, nos identificar com as leis de Deus, nós não vamos encontrar fora. A lei está na consciência de cada um de nós. E se a lei está na consciência de cada um de nós, e que Deus, num dos seus atributos, é onipresente, e como tal, ele está em tudo e em toda a criação, ele está, seria transitório, ele é pleno em tudo, ele é pleno em nós. Então, quando eu falo lei, ou, como ele está falando aqui, todas as coisas, fazendo compreender Jesus, como ele diz por parábolas, a partir dessas leis, observando essas leis que nós trazemos em nossa consciência, a maior delas chama-se amor. Do amor advém todas as outras virtudes ou todas as sub-leis da lei maior. E essa lei de amor nós já somos em essência na própria consciência, ou seja, como é que eu trabalho para investigar as leis que eu trago na consciência, para que de alguma forma eu possa, nessa investigação, me aproximar do próprio Criador, no sentido de, como criatura, me aproximar do Criador, sem precisar de coisas externas, porque Deus é pleno na mais profunda intimidade de cada um de nós. Essa identificação com o divino é a identificação conosco em essência. É a identificação com a nossa consciência, porque Deus e a criação, como eu disse, Deus, ele criou a lei, mas ele é pleno na lei, porque ele é fonte pura de amor. E como Deus é fonte pura de amor, nós não podemos pensar Deus em alguma coisa racionalmente imaginável. Nós podemos sim conceber Deus de uma forma muito mais profunda, como uma energia, que também é matéria, mas é energia. Não com uma conformação, energia, em todos os seus aspectos de energia. Deus é energia. Portanto, fonte pura de amor, energia que rege a vida. A vida é Deus. Para começar a tirar essa ideia ainda antropomórfica de outras crenças que trazemos da dentro do Espiritismo. Então, Deus não está fora, Deus é pleno em nossas consciências. Quando eu me conecto com a minha consciência, eu estou me conectando diretamente com Deus. Quando Moisés disse que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós já, desde lá, romanticamente ou poeticamente, ele está fazendo essa afirmação, nós já somos o DNA divino. Eu tenho já o DNA divino. E onde é que está o DNA de Deus, já que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Nas suas leis. Porque a maior obra de Deus são suas leis. Nada funcionaria no universo sem as leis de Deus. Está dando para entender? Está difícil? Vou diminuir então o ritmo aqui. Deixa eu ficar aqui na leitura, senão eu vou ficar viajando aqui. Olha, o Cristo diz o seguinte: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. É a compreensão. A gente pode não entender a verbalização, mas entender o que nós estamos falando, isso é importante. Entender ou compreender, melhor ainda. Porque entender fica na horizontal. A compreensão, você verticaliza a compreensão. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, fala sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos, aspas, mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos chamados deserdados da terra e a todos os que sofrem, adjudicando causa justa e utilidade a todas as dores. Aí entra um tema maravilhoso. Eu digo maravilhoso para entendermos que é a questão da dor, como está analisado no 6º capítulo.
Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? A própria palavra sofrimento, traduzido aqui do Evangelho, eu particularmente não gosto de usar. Não é que eu não gosto, que a palavra existe, mas eu não gosto de usar porque a palavra sofrimento é, na rebeldia natural de cada um de nós, a não aceitação de um mecanismo ou do que Emmanuel chamou de um ministro da justiça divina, que é a dor. Então, como ministro da justiça divina, a dor não é um castigo, a dor é um instrumento que sacode a consciência para que eu possa, na própria consciência, me conectar, me aproximar e usufruir para espraiar o próprio amor. Então, a dor me convida a manter o foco no amor. Nós transformamos isso em sofrimento e me afasta do amor. Eu fico na rebeldia e na reclamação. Então, quando a pessoa diz que está sofrendo, é porque ela não está compreendendo aquilo que ela está passando. Quando eu consigo transformar os desafios em cada segundo da nossa vida aqui no mundo de prova e expiação, todos nós passamos por infinitos desafios, que as pessoas chamam de problemas. Quando nós passamos por esses desafios, ao invés de eu transformar os desafios em problemas e trazer para mim sofrimento, eu transformo esse desafio em oportunidade de aprendizado e crescimento. É completamente diferente. Eu não vou dar espaço para reclamar o desafio. E isso, desafio, chama-se dor na maioria das vezes. Ninguém deixa de passar por ela. Impossível um ser no mundo de prova e expiação não passar pela dor. Ou é a dor física, ou é a dor moral, é a dor, aspas, da perda de uma pessoa querida. Então todos nós passamos por esse desafio. Agora, esse desafio nos convida, como uma oportunidade, a aprender com isso. E crescer com isso. E não reclamar disso. A reclamação é o sofrimento. Deu para entender? Então nós não deveríamos sofrer. Só sofrem os rebeldes. Aqueles que não encaram e não sabem transformar os problemas em oportunidade para crescer e aprender. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, porque nós somos reencarnacionistas. Nós temos uma visão de experiência de vida antes do berço, além de uma visão de vida após o túmulo. Então a nossa visão de vida em si é infinitamente maior do que qualquer religioso ligado aos dogmas de qualquer religião do mundo contemporâneo. Olha a diferença aí. Somos ou não somos atores ou atrizes de um cenário diferente em que os chamados cristãos não conseguem entender isso, de que viveram antes e que continuarão a viver uma situação muito semelhante ao que está se vivendo agora. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem cura. Então, ainda a questão da palavra sofrimento, a dor é, como falei, o ministro da justiça divina, que nos convida o tempo todo a não perder o foco da fonte pura de amor que nós chamamos de Deus. E como a fonte pura de amor que nós chamamos de Deus é pleno em mim, não está em mim, ele é pleno em mim, está o tempo todo diante dos desafios, está encontrando em mim todos os recursos de energia necessários para transformar a dor em oportunidade de aprendizado e crescimento. Então eu diria, verdadeiramente o espírita autêntico, ele não tem problemas na vida. Ele tem oportunidades, infinitas oportunidades para aprender e crescer. Deu para entender? É transferir a questão do tal problema e, em vez de fazer de um problema um problemão, é transformar um problema em oportunidade. Então nós estamos tendo oportunidade 24 horas por dia para crescer. Porque nos estatutos de Deus não há espaço para castigos, punições, censuras. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é fonte pura de amor. O homem compreende que mereceu sofrer, acha justo o sofrimento,
eu estou lendo literalmente, embora eu ressignifique a palavra sofrimento. Eu estou lendo, estou acompanhando o Evangelho. Sabe que o sofrimento lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem reclamar, como o trabalhador que aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida não mais lhe monopoliza a alma. 90% do espírito que eu converso tem muita instabilidade para entender o que é a vida após a morte. Ainda não tem, aspas, essa fé inabalável de vida após morte. Por que não tem? Porque está faltando um estudo mais aprofundado. Porque verdadeiramente todos nós passaremos pela lei naturalíssima da desencarnação. Ninguém escapa. E todos os dias, pela misericórdia de Deus, nós semi-desencarnamos para treinar para a desencarnação final em algum momento. Então Deus é tão misericordioso que diariamente nós estamos semi-desencarnando para ir nos acostumando a isso. Como assim? Durante a noite, durante o sono. Nós estamos nos treinando para isso. Vendo de cima as coisas da menos importância aos reveses da terra, que se desaparece no vasto esplêndido horizonte que ele faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que espera lhe dá a paciência, a resignação, a coragem de ir até o final da caminhada. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por onde está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. A palavra esperança nós podemos também ressignificar, já alguns pensadores ressignificam, porque dá essa impressão que esperança vem do verbo esperar. Mas numa ressignificação da própria palavra esperança, podemos dizer que ele seria, ou poderíamos criar a palavra esperançar, como um verbo. Isso numa ressignificação possível na língua portuguesa. Porque esperançar, diferente de esperança, como estaria ligado a esperar, nós não vamos esperar as coisas acontecerem. Nós vamos nos mover, sair da inércia para fazer as coisas acontecerem. Esperança, e considerando esperançar, é você ir atrás dos seus ideais e não esperar os ideais cair de paraquedas no seu colo. Deu para perceber a diferença entre esperança absurdamente inalcançável e você realmente ter uma esperança considerando o vínculo de você ir atrás do seu ideal? E ele continua: a promessa do outro Consolador resista nos Evangelhos não pode ser compreendida como um adendo periférico à mensagem de Jesus, mas como um elemento estrutural de sua pedagogia espiritual. Isso é uma análise que eu estou fazendo sob um ponto de vista agora crítico, no sentido positivo da palavra consolador. Eu coloco aqui: ao reconhecer que os seus ouvintes não estavam preparados para compreender toda a verdade, o Cristo rompe com qualquer ideia de revelação estática ou definitiva no tempo, e esse reconhecimento revela um dado incômodo para pensamentos de religiões tradicionais, porque a verdade espiritual acompanha o amadurecimento da consciência humana, como eu estava falando com o meu irmão José Luiz. Na realidade, o entendimento dessa verdade espiritual, daquilo que nos aguarda após a desencarnação, necessariamente está vinculado ao nosso amadurecimento consciencial. Nem todos os cristãos que estão aí estão maduros o suficiente para entender, e nem todos os espíritas que se dizem espíritas também estão maduros o suficiente para entender a proposta espírita. Ainda preciso estudar mais, compreender mais. Porque nós temos 3 níveis terríveis de ignorância. Eu sempre cito, porque a ignorância do não saber. Essa ignorância do não saber é a não informação ou é a informação distorcida. Então, quando eu tenho ou pouca informação ou informação distorcida, eu continuo na ignorância.
E eu estou falando de transcendência. Eu estou falando de uma promessa que ultrapassa o tempo e o espaço e até mesmo os interesses dos dogmas de qualquer religião. Então, dentro dessa perspectiva, o amadurecimento vai se dar com a melhor informação. A cada um segundo as suas buscas, os seus merecimentos. Então, para eu ter e alimentar e potencializar as boas informações, eu preciso primeiro, de alguma forma, ter, dentro dessa contabilidade maravilhosa de causa e efeito, alguns méritos, as boas informações. Porque tem pessoas que, em algum momento, não têm tantos méritos ainda. Aí chega as bicharada, precisa fazer um esforço danado para separar isso daí. Então, quando a pessoa já tem os seus méritos, pelo esforço que ela pratica, já tem uma boa caminhada no bem, as coisas vão chegando naturalmente para ela. As coisas maravilhosas vão chegando naturalmente pelo mérito dela. Mas, independentemente de mérito ou demérito, para que nós possamos sair da ignorância, da não informação consistente, amadurecemos para entender uma doutrina como uma doutrina consoladora, é preciso realmente eu sair dessa não informação. É estudar, é aprender, é dialogar, e hoje não está tão difícil, em face do que facilita a nossa vida, a tecnologia. Hoje você tem compêndios inteiros no celular para você fazer download e você ler ou escutar através de audiobook. Só não faz quem não quer. Então você tem todos os recursos às suas mãos. Além dos livros físicos, da biblioteca, etc. Nós temos muito material. Se eu não for atrás, eu vou permanecer em outras encarnações na ignorância da não informação. O Espiritismo é uma informação para a humanidade. O Espiritismo vem como um conceito de informação para todos os seres humanos, encarnados e desencarnados. Porque os desencarnados vão estar em algum momento também aqui entre nós. Então é uma informação, eu preciso me informar da doutrina. Isso Cristo já prometeu há 2000 anos. Mas por que esperou, no caso, 1800 anos? Porque não havia um amadurecimento suficiente na sociedade em si para um melhor entendimento de uma revelação como Kardec sistematizou. Até ele mesmo diz, se o Espiritismo viesse antes do século XIX, segundo ele, palavra dele, seria como que uma obra abortada, estaria fora de tempo. Chegou na hora certa. Então eu sair da desinformação para poder realmente sair da ignorância da não informação e sair de uma segunda ignorância, que é a ignorância do não sentir a informação que instrumentaliza as minhas opções, os meus discernimentos para as minhas escolhas de vida. Então eu preciso sair de uma segunda, agora, ignorância. Se eu sair da primeira, não basta só a informação. Não basta eu conhecer teoricamente, profundamente o Espiritismo. Ser um doutor em Espiritismo. Eu estou apenas, em algum momento, sair de uma só ignorância. Agora, esse material precisa me tirar da ignorância do não sentir a importância desse material. Então, sentir é você se apropriar da informação. É você perceber o conteúdo, a importância do conteúdo, sentir o conteúdo, para que você, a partir daí, você saiu da ignorância do não sentir o conteúdo. Então, você precisa usar o amor, o coração, o sentimento. Não adianta ser espírita só de retórica. Nunca será espírita, tem só o nome de espírita. Para você poder vivenciar, que é a terceira etapa da ignorância, que é a ignorância do não vivenciar. Então, o espírita, quando ele consegue sair da ignorância do não saber, da ignorância do não sentir e da ignorância do não vivenciar, ele está muito bem apetrechado para chegar muito bem no mundo espiritual. Eu diria que ele está plenamente consolado, porque ele conseguiu entender a doutrina na tríade. Tá dando para entender? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Acordar, tá? Porque eu sei que esse tipo de assunto incomoda às vezes. O que ele está falando? O que esse cidadão está falando aí para mim? Eu estou dizendo exatamente isso, é aprender a ter amor pelo estudo. Não é estudo de qualquer coisa, nós somos espíritas comprometidos, lá no começo, nós temos compromisso direto com Cristo num cenário completamente inusitado da história humana. Nós estamos vendo um
uma programação macro para a humanidade, um patrimônio imenso e incalculável, sem valor para a humanidade inteira, que é uma doutrina, que é a doutrina espírita, que é a informação espírita. Como é que eu estou me informando? Como é que eu estou me apropriando dessa informação? Lembra que eu falei? Os medos da morte, os medos da vida. Porque ainda não está havendo essa apropriação. Sabe, mas não se apropriou ainda. Está faltando sentir a importância desse instrumento para modificar a vida. Isso é fácil? Estou perguntando para vocês. É difícil? Essa é a pergunta. Não é difícil, é trabalhoso, é custoso, é complexo, mas não é difícil. Continuando aqui. A revelação não se impõe. Ela se revela na medida em que o homem se torna capaz de compreendê-la. O Espiritismo é uma nova revelação. E como eu estou dizendo, a revelação você não impõe. A revelação é preciso ser compreendida, diferente de entendida. Entendida, a pessoa só saiu da ignorância da informação. Entendi. Compreendeu? Compreender já é o sentido. É se apropriar da informação. Deu para entender? Uma coisa é entender, outra coisa é compreender. Compreender é a capacidade de abstrair daquilo que você entendeu. É ver o fundo espiritual, essencial daquilo que você disse que aprendeu. E continua. Segundo Allan Kardec, o Consolador Prometido surge não para substituir Jesus, mas para retirar os véus que o tempo, o dogma e o poder lançaram sobre os seus ensinos. É a mais absoluta das verdades. Porque a doutrina espírita não substitui Jesus, mas substitui tudo que se fez da sua mensagem. Todo esse véu que jogou da sua mensagem, todos os dogmas que foram criados, todo o poder que se criou em nome de Jesus. O Espiritismo veio ressignificar tudo isso. Mas como eu disse que a revelação não se impõe, deve ser compreendida. Agora o Espiritismo incomoda as outras religiões. Claro, como eu estou dizendo aqui, não vem substituir o Cristo, mas vem retirar os véus. Aquilo que antolha as pessoas, não acabam compreendendo. Quais são esses véus que nos afastam de Jesus? Os dogmas, essas estruturas de poder, que tira exatamente o foco de Jesus. E continua, ao identificar o Consolador com o Espiritismo, Kardec não propõe uma nova autoridade, mas uma metodologia de acesso à verdade, baseada na razão, na observação dos fatos e no livre exame. Por isso que o Espiritismo não se impõe. Se está ligado ao uso e abuso da razão, para você poder sair da ignorância do não saber, a fim de que você possa, dentro da observação dos fatos que eu digo, ninguém aqui hoje é pesquisador, está em laboratório para conversar com ou está querendo realmente fazer pesquisa com o espírito. Mas a observação para um livre exame daquilo que chega em nossas mãos em nome desse aviso para a humanidade chamado Espiritismo. Eu estou chamando de uma informação macro para todos os homens. Espiritismo como uma informação para os homens. E eu repito para vocês, dependendo do meu trabalho no bem, no belo, no bom, na harmonia, na paz, no amor, eu começo a adquirir naturalmente nós chamamos de lei de afinidade, de sintonia, por ressonância, seja lá que for, mas é a mesma coisa, eu vou entrando nas faixas dos que tenham adquirido o mérito para que essas boas informações cheguem a mim. Porque se não chegarem a mim é porque de alguma forma eu estou mascarando comportamento para os outros, para a família. Quantas pessoas realmente têm aquele jeitinho, né? De suposta bondade, de docilidade, de bondade, mas pisa no cara para tu ver o que tem ali dentro. Quer dizer, não adianta ficar mascarando, nós somos o que somos. Para que vender imagem? Para manter a autoridade? Olha como é que ele é bom, olha como é que ele é manso. Bota lá no carro, só arrasta, não precisa nem pisar não, para tu ver se realmente é tão bonzinho assim.
Ou então, como falava, né? Tem pessoas, tem uma amiga minha, assim, realmente a pessoa aparentemente era tão calma, tão tranquila, era dócil. Aí ele chegou conversando sobre Francisco de Assis. Santo Francisco de Assis não me consta que ele tenha tido família, filhos, né? Aí vocês queriam ver o Chico, ela brincando comigo, queria ver o Chico de Assis realmente tendo filho e etc. Então, se ele teria essa calma toda, né? Mas ela falava, então, porque realmente é um desafio estar realmente na família, convivendo com pai, mãe, esposa, filhos. É um desafio permanente. Então não adianta querer vender a imagem para fora se você não tem isso dentro de você. Uma falsa docilidade, uma falsa bondade, uma falsa santidade. Vamos parar com isso, somos o que somos, com defeitos e com virtudes, não precisamos mascarar. Isso é um movimento egóico, um movimento chamado ego mascarado, que é uma repressão do ego evidente. Ou seja, o que é a repressão do ego evidente? Então eu finjo que sou nervosinho e mostro um calminho. Eu estou reprimindo o nervosinho e estou colocando no seu lugar o quê? Uma máscara. E chama-se ego mascarado. Ok? Eu acho que vocês não conhecem ainda assim. Mas olha só, grande ruptura provocada pelo Espiritismo não está no campo moral, pois a moral é a mesma do Cristo, mas no campo epistemológico, que é exatamente a base para construir o saber, o conhecimento. Então, eu repito, isso aqui é uma análise nossa do capítulo, tá? O Espiritismo, pelo Espiritismo não está o campo moral, ou seja, pois a moral não bate de frente com o Cristo, pelo contrário, a moral do Espiritismo vai completamente favorável a tudo que o Cristo ensinou. Agora, sob o ponto de vista da compreensão do Evangelho, é completamente diferente, senão seria uma revelação como já outras tantas revelações. O Consolador não pede licença cega, não exige submissão intelectual e não se sustenta no medo. A doutrina espírita convida, repito a palavra, a compreensão. Porque espírita que está com medo está lhe faltando, além da apropriação da informação, a própria evidência. Então o Espiritismo não é a doutrina do terror, do terrorismo, chegar a usar uma tribuna dessa para começar a fazer uma mensagem, ou trazer uma mensagem bem terrorista, jogando um peso pesado para os outros e realmente como se ele tivesse todo esse potencial para poder jogar cargas pesadas. Façam isso, senão vão para um umbral. Façam isso, senão você pegar lá fora. Isso é ameaça. E a pessoa sai daqui com medo. A doutrina espírita não impõe medo. A doutrina espírita nos impõe a liberdade de errar, inclusive, me dá o direito de errar, com o dever de consertar meu erro, mas sem medo dele. Nesse sentido, o Espiritismo confronta tanto o materialismo quanto o chamado espiritualismo dogmático, que é esse véu que foi jogado na mensagem de Jesus, que nos afastou da nossa verdade transcendente. Terminou lá? 2. Deixa eu adiantar um pouquinho. Ao explicar o sofrimento como consequência pedagógica da lei de causa e efeito, a doutrina então retira de Deus, pelo menos, esse caráter arbitrário e devolve ao ser humano a responsabilidade por suas próprias escolhas, pela sua própria evolução, porque nós temos mania de terceirizar até mesmo dentro do coitadismo, que é um movimento egóico também, do vitimismo, como se Deus tivesse abandonado a gente, esquecido da gente, ou Deus tivesse privilegiado o meu vizinho, ou isso, aquilo. Ficamos nessa bobajada toda, nessa criancice toda. Deus é pleno em cada um de nós, Deus não está, Ele é pleno em cada um de nós. E dentro dessa realidade, o Consolador prometido não é confortável para estruturas religiosas políticas que se alimentam na ignorância. Então a doutrina espírita desperta a nossa consciência para o saber, a sabedoria de uma vida mais sadia. Espírita que ainda não encontra na doutrina espírita consolação, ele mantém nos 3 níveis de ignorância, com certeza, a ignorância da não informação, ou seja, ainda está na ignorância do não saber. Ele diz que é, mas não compreende o Espiritismo. Então a melhor forma para encerrar aqui, para nós entendermos o Espiritismo, é não perder o foco daquilo que o Cristo escolheu a dedo para trazer essa informação para a humanidade. Para que eu saia da ignorância dessa informação, que ele chama de doutrina. Então, no momento em que o Cristo escolheu o próprio Cristo para trazer Allan Kardec como seu grande secretário para o planeta Terra, com esse compromisso de um tamanho descomunal, como é que eu vou ter melhores informações?
com aquele que o Cristo escolheu a dedo. Deu para entender? Não, jamais fujam de Kardec. Leiam qualquer outra coisa, mas nunca percam o foco diário de Allan Kardec, eu digo Kardec, na sua literatura. E não são poucas obras, não. São dezenas de obras, além dos 5 tradicionais livros do Pentateuco. É a nossa mensagem, tá bom? Que vocês tenham um excelente final de domingo, uma semana muito boa também, e que possamos realmente encontrar na doutrina espírita um potencial enorme para sair dessas 3 ignorâncias. Não vai ser fácil, não se compra em botequim, em shopping center. É o esforço diário de cada um de nós. Mas é um esforço paciente, tá? É um esforço continuado, é um esforço disciplinado, perseverante também. Muita paz.